Sejam bem-vindos ao canal Profecias e Transição Planetária. Meu nome é Bruno Ferreira da Cruz e aqui nosso objetivo é te preparar para o mundo de regeneração através das análises proféticas. Esse é o nosso vídeo número 75. Peço o apoio de todos na divulgação do nosso canal, deixando um like aí na base da confiança. Nos últimos vídeos a gente viu aí algumas profecias de Parravtini relacionadas a um grande sinal que virá do Egito. O vídeo está muito bom e recomendo que assistam. Mas no vídeo de hoje vamos aí ler algumas notícias, vamos ver também algumas profecias de Parravtini correlacionadas com a notícia que eu vou ler. Eventos grandiosos estão acontecendo no mundo. A cúpula dos BRICS, que aconteceu na Rússia, trouxe informações muito importantes e relevantes. E tivemos também o ataque de Israel ao Irã, uma retaliação, cujo o Irã já prometeu que também vai retaliar, e a gente não sabe aonde isso vai parar. Então, meus amigos, apertem os cintos que os próximos anos vão ser muito complicados. Dito isso, vamos para a notícia. Vou mudar a câmera aqui e vocês vão ver que aquelas previsões de Brandon Biggs pode realmente fazer sentido. Vamos lá. Bom, amigos, estamos aqui no site Valor, notícia do dia 26, desse mês, que diz o seguinte: equipe de Trump quer combater a desdolarização proposta pelo BRICS. Bom, discussão entre membros da equipe econômica do ex-presidente dos Estados Unidos incluem penalidades a aliados ou adversários que procurarem formas ativas de comércio bilateral em outras moedas que não o dólar. Olha só que coisa. A equipe econômica do ex-presidente Donald Trump avalia formas de impedir ativamente que países usem outras moedas além do dólar em transações globais, como defendem e já fazem membros dos BRICS, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. As discussões incluem penalidades para aliados ou adversários que procurarem formas ativas de comércio bilateral em outras moedas que não o dólar, com opções que incluem controles de exportação, encargos e tarifas, disseram as pessoas, falando aí sob condição de anonimato. A retórica contra o domínio do dólar no sistema financeiro global ganhou força em 2022, quando os Estados Unidos lideraram esforços para impor sanções econômicas à Rússia, que faz parte do G20. O Banco Central da Rússia, funcionários do governo e cerca de 2.500 outros alvos tiveram seu acesso ao dólar restringido. O presidente Joe Biden, essa semana, sancionou uma medida que concede a ele novos poderes para confiscar ativos russos em dólar, para ajudar na reconstrução da Ucrânia. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que formam o BRICS, discutiram uma desdolarização parcial do sistema financeiro global em uma cúpula em agosto passado, mas ressaltam que a divisa americana continuaria tendo um papel preponderante. Brasil e China já têm um acordo para realizar transações comerciais só com yuan e real, sem utilizar o dólar. Os assessores de Trump falaram sobre abordar especificamente os esforços do BRICS em um potencial segundo mandato do ex-presidente. Abre aspas, olha só o que o Trump vai falar. Olha só, meus amigos. Odeio quando os países abandonam o dólar, disse Trump em uma entrevista no dia 11 de março à CNBC. Abre aspas, eu não permitiria que os países abandonassem o dólar, porque quando perdemos esse padrão, será como perder uma guerra revolucionária, disse ele. Isso será um golpe para o nosso país. Fecha aspas. Então, meus amigos, olha só, que coisa interessante. Eu não sou nenhum especialista, entendo muito pouco sobre economia, mas é muito simples, se você compra um produto em dólar, você paga muito mais caro. Você paga ali no valor da cotação da moeda. Por exemplo, está em
quase em 6 dólares, então você paga 6 vezes mais, né? Se você faz transação com a moeda local, né? Por exemplo, entre China e Rússia, você não paga as taxas que estão sujeitas ali quando você usa o dólar. E outra coisa, quando você tem uma moeda como o dólar fortalecida, os produtores locais, né, eles vão preferir vender os seus produtos em dólar. E dessa forma, meus amigos, o que acontece é que os produtos aqui dentro vão ficar mais caros, né? E amigos, uma outra coisa também, quando foi firmado aí esse acordo para o dólar ser uma moeda aí, de transação global, lá após a Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu é que o dólar ele era lastreado em ouro, né? E meio que os Estados Unidos deu um migué ali e falou, não, a gente não pode mais lastrear em ouro, tá ficando muito difícil para a gente. E a moeda passou a ser fiduciária, dando uma grande vantagem aí para os Estados Unidos, porque eles podem imprimir o dinheiro à vontade, e usar a moeda também como uma forma de pressão nos outros países, né? Fazer as sanções aí que estão sendo feitas, enfim, dá uma grande vantagem aí para os Estados Unidos, porque o mundo todo usa o dólar. E é isso que está sendo discutido atualmente. Bom, vou mostrar outra notícia aqui para vocês. Quando o Brandon Biggs fez aquela previsão de que a crise vai vir e vai ser rápido, né? E coloca os BRICS como um ator central nessa queda, nesse colapso que possivelmente acontecerá. Ele fala, né, que está tudo sendo represado ali, só esperando as eleições acabarem, né? Então, veja só, eu separei só esse trechinho desse artigo aqui para mostrar para vocês o quão grave é a questão da desdolarização. Olha só. Esse perigo era bem compreendido nos círculos oficiais da OTAN. Em 2019, o Saxo Bank da Dinamarca publicou um estudo sobre o que aconteceria se o comércio da Eurásia não fosse mais denominado em dólares, prevendo que isso tiraria uma parte considerável do comércio global do dólar americano, deixando os Estados Unidos cada vez menos com os fluxos de entrada necessários para financiar seus déficits de 2 dígitos. E ele previu que o dólar americano perderá 20% em relação a uma média de moedas asiáticas dentro de meses e 30% em relação ao ouro. Bem, Brandon Biggs falou que seria rápido esse colapso, né? Não seria algo a longo prazo. E nesse estudo eles mostram que esse fluxo de dólares aí em circulação diminuiria em 30% dentro de poucos meses, né? E a questão do ouro, né? Você vê as grandes nações aí, como Rússia, China e outros bancos centrais pelo mundo afora, se preparando para isso, comprando ouro em grande quantidade. Então, meus amigos, está havendo uma preparação para um possível colapso. As bolsas, o mercado de valores está nervoso, está ansioso, e vamos dar mais uma olhada nas notícias aqui. Então, na cúpula dos BRICS, que aconteceu agora, em outubro, foi apresentado planos aí para essa desdolarização, inclusive com a apresentação dessa cédula, que é ainda um protótipo, mas que mostra ali as bandeiras, né? Uma pessoa que trabalhou no processo artístico de construção dessa nota falou desse mundo multipolar. Você pode ver que os valores pode ser visto de qualquer ângulo, né? O número 100 ele pode ser visto
De qualquer maneira que você pegar a nota, você consegue enxergar representando essa multilateralidade, né? Isso é interessante porque enquanto os Estados Unidos centraliza tudo, né, nele, até a própria nota ali tem aquela pirâmide, né, com o olho que tudo vê, mostrando esse controle, né, que eles querem exercer sobre o mundo, sobre a economia. Essas nações, os BRICS, pretendem fazer algo como se todos pudessem ter a voz, pudessem ser escutados, né? Claro que há controvérsias, mas essa seria a ideia. Então eles estão avançando para a criação de meios de pagamentos alternativos, né, para transações. Isso já vem sendo feito. E isso pode ser acelerado com uma crise que poderá acontecer aí nos Estados Unidos, né, nos próximos anos. Eu quero falar para vocês, eu vou abrir aqui algumas profecias e vocês vão ver que o Brandon Biggs previu, né, que haveria essa crise, mas Parravitini também previu algo nesse sentido. Olha só, eu vou abrir aqui a profecia, vou mostrar uma coisa para vocês e depois a gente vai dar uma olhada nessa notícia aqui para montar esse quebra-cabeça. Então temos aqui do lado aqui a profecia de Parravitini e temos também a tela do ChatGPT que eu pedi ele para traduzir essa profecia em questão, que diz o seguinte, olha só: raças que se odeiam se unirão, a terra estará em guerra, a Índia, a China, o Japão, a Rússia, a África darão ao mundo um exemplo. A América será testemunha, ajuda paliativa e luz. A América do Norte será vilipendiada, mas o mundo, na hora da angústia, clamará por ela. Mas ela já terá sofrido e não estará mais lá. Bom, eu perguntei ao ChatGPT qual o significado da palavra vilipendiada. E ele foi além, né? Além dele dar o significado da palavra, ele coloca a interpretação da profecia com relação a essa palavra. Ele diz o seguinte: a palavra vilipendiada significa ser tratada com desrespeito, desprezo ou desdém. É usada para descrever uma pessoa, entidade ou nação que é depreciada, humilhada ou desvalorizada por outros. No contexto da profecia, dizer que a América do Norte será vilipendiada indica que ela poderá ser vista com desrespeito ou desprezo pelo mundo, possivelmente a decisões ou atitudes que geram controvérsias ou rejeição. Ou seja, com a crise que vem acontecendo lá no Oriente Médio, em Gaza, mais de 40 mil vítimas, né, com os Estados Unidos vetando ali todas as propostas de cessar-fogo, de paz, isso vem causando um grande desgaste à imagem dos Estados Unidos, né? Porque é meio que como se eles fossem contra essa paz, né, que o mundo todo deseja. E eles falam de paz, mas tomam atitudes contrárias à paz, né? Enviam armas para Israel, por exemplo, né? Enfim, e outra coisa, na profecia ele diz o seguinte: raças que se odeiam se unirão, a terra estará em guerra, a Índia, a China, o Japão, a Rússia, a África darão ao mundo um exemplo. Olha só, a Índia e a China apertaram as mãos durante a última cúpula dos BRICS e entraram em um acordo de fronteiriço ali nas regiões de disputa, né, entre os dois países, e já começaram a retirar tropas daquela região de embate, né, e mostrando essa questão dessa profecia, né. Então ele fala de países ali que estão dentro dos BRICS, estão se inserindo nos BRICS, menos o Japão.
No Japão, chineses e japoneses se odeiam devido ao conflito, né, da Segunda Guerra Mundial. Mas são povos vizinhos. Isso significa que talvez no futuro eles pudessem sim dar as mãos, né? Porque o que acontece? Hoje, os Estados Unidos são aliados do Japão. Mas no passado, vocês sabem, os Estados Unidos bombardearam o Japão 2 vezes com 2 bombas nucleares. Vocês acham que não há ressentimento? Você acha que não há mágoas entre esses dois povos? Então é possível sim que haja uma união, né, futuramente. Imaginem vocês se a América começar a colapsar, onde é dito na profecia que o mundo chamará pela América, mas eles já terão sofrido e serão vistos aí com desprezo, né? Enfim, também uma outra tradução para essa palavra é a humilhação. Então, imaginem que o Japão eles vão ficar desprotegidos e aceitarão aí a possibilidade de uma união, né? Já que são povos ali vizinhos, enfim. E Brandon Biggs, surpreendentemente, ele falou que o Japão também entraria para os BRICS. Olha que coisa surpreendente, né? Na hora eu estranhei, nossa, pô, isso é impossível. Mas a gente começa a perceber algumas coisas que isso pode sim ser possível, né? O Japão está passando por uma crise, ele deixou de ser a terceira economia mundial para ser a quarta, né? Foi ultrapassado para a Alemanha. Tem uma recessão acontecendo lá. Imagine se começar também uma grande recessão aí nos Estados Unidos. O que, que vai acontecer com o Japão? Por exemplo, temos essa outra profecia aqui que diz o seguinte: o grande milionário Yankee deixará de ser, né? Com as palavras crises aqui. Crises, 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 né? Colapso, bolsa em colapso, né? Mostrando também que Parravitini previu um colapso aí na economia dos Estados Unidos. E Brandon Biggs também viu que as pessoas faziam filas para receber alimento, né? Então, meus amigos, os Estados Unidos têm uma dívida monstruosa. Se a moeda deles, que é fiduciária, se o mundo perde a confiança nessa solidez da economia americana, vai ser como uma torre de cartas de baralho. Vai tudo ruir, porque a base, a sustentação a sustentação da economia mundial é baseada no poder do dólar, né? Imagine as milhares de pessoas que têm seus recursos, aí, seu dinheiro investido em dólar, porque é uma moeda segura, né? Deixar de ser segura assim de repente. Então, vai ser um Deus nos acuda. Então, meus amigos, a gente tem essa outra profecia aqui que diz o seguinte, olha só. A traição entre os grandes mandatários do mundo chegou, mas ainda não é a realidade de sua realidade. Será na 11ª hora. Olha só. Ele disse, em 1972 ele disse que a traição dos grandes mandatários do mundo chegou, mas ainda não é a realidade de sua realidade. Será na 11ª hora. Quando foi que começou a 11ª hora? A 11ª hora começou em 2021, né? E vai até 2033. Então, quem vai trair quem nessa questão toda aí, né? Quem entra para os BRICS é considerado meio que um traidor, porque é um bloco que se opõe à hegemonia da ordem unipolar vigente, né? A ordem baseada aí nos países do Ocidente, né? A Europa, os Estados Unidos. Então a gente tem essa figura aqui
Essa figura forte aqui representa os Estados Unidos, com cara de assustado, né? Ali a gente pode ver. E, e tem um outro rosto aqui que olha perplexo para esse rosto aqui sorrindo. E aqui, essa forma aqui, é, é uma forma parecida com o mapa americano, né? Então, vai chegar um momento em que pode haver uma adesão geral aí aos BRICS. A Turquia, que é um país membro da OTAN, foi convidada para entrar para os BRICS. A Arábia Saudita também. Né? A Arábia Saudita talvez não tenha entrado porque tem uma grande quantidade de dólar, né, investido. Eles vendem o petróleo e recebem em dólar. Então, seguraram a onda e ainda não entraram. Mas essa profecia mostra que os Estados Unidos vão ser traídos em um determinado momento e é durante essa hora 11, porque Parravitini coloca isso nessa sua profecia. Então a gente tem essa outra profecia aqui, fala que as Américas sangrarão, a Europa sangrará depois, cada ideia será um sol de luz, a América será, a América verá a verdade, a Argentina será a luz. A gente tem aqui umas figuras apontando para a Rússia, né? Por que que apontam com espanto para a Rússia, né? Vejam só, quando a gente faz a soma desses números aqui da profecia, se a gente pegar, né, 1940, que foi o ano que Parravitini fez essa profecia, e somar mais 75, que é o número que está aqui, já dá 2015, que foi quando ocorreu aí aquele problema entre Rússia e Ucrânia com o rompimento aí do acordo que eles tinham, né, de não agressão. Aí se a gente continuar somando, né, dois, dá 2015 mais 5, 2020 mais 3, 2023, né, a gente vê justamente o acirramento desse conflito entre Rússia e Ucrânia justamente em 2023, né? O conflito começou em 2022 e se estende até os dias de hoje. 2023 foi o ano aí de maior atrito e a gente vai vendo que a Rússia tem um papel fundamental nesse processo que está acontecendo de derrocada aí do Ocidente, né? Então, por isso, todos apontam para a Rússia aqui nessa profecia. E a gente tem o ano de 2023, né? Bom, se a gente for ver essa outra profecia aqui, que diz o seguinte, né? Europa chamará a América e cairá. A Rússia cairá sobre ela e sofrerá terríveis discrepâncias. Não confundir com o término da América, né? Com o fim da América. A gente tem uma seta apontando para a Rússia caindo sobre a América. Então, meus amigos, são eventos graves que merecem aí a nossa atenção. Os próximos anos vão ser difíceis. Se você vê a análise aí dos astrólogos, eles colocam aí uma conjunção perfeita em que só aconteceu durante a Revolução Francesa, com a queda dos impérios, aí, com a queda dos reis, né, europeu, e o nascimento da democracia. A gente pode esperar para os próximos anos algo do tipo, né, segundo a astrologia. E as previsões proféticas estão também em sintonia com isso, meus amigos. Então, vamos nos preparar, vamos orar para que os efeitos possam ser amenizados, mas a gente sabe que em toda grande crise é um momento também para um crescimento espiritual
para acontecer esse crescimento, a gente precisa estar fortalecido internamente, para não ser levado por essa grande tempestade que pode estar chegando. Então, vamos lá, vamos nos preparar. Peço o apoio de todos na divulgação do nosso canal. Quem puder ajudar o canal se tornando membro, isso é ótimo, porque o YouTube acaba entendendo que o canal é relevante para outras pessoas e vai passar a divulgar mais os vídeos do canal. Claro, vai estar ajudando aí na produção de mais vídeos, né? Então, muito obrigado a todos. Acompanhe aí o nosso canal e na próxima sexta-feira a gente vai ter um vídeo novo. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau, tchau.